Dados do Ministério da Saúde mostram que mais da metade dos brasileiros tem excesso de peso e 17,5% são obesos. Homens sofrem mais com a obesidade, mas pesquisas mostram que ela incomoda muito mais o sexo feminino. Algumas pessoas buscam, no primeiro momento, as dietas da moda. Outras já acreditam que a cirurgia bariátrica é a solução. É preciso buscar um especialista, saber o que pode ser feito em cada caso. Afinal, ninguém é igual. Hoje, vimos a divulgação de um método chamado balão intragástrico. Mas ele é a melhor solução para o seu caso? Esse é o assunto do programa Saúde e Vida de hoje. O que é o balão intragástrico? Em que casos é recomendado? Prós e contras, a reeducação alimentar e, claro, o emocional e os resultados. Estou recebendo o Dr. Eduardo Greco, ele que é gastrocirurgião e endoscopista, Andréa Levi, psicóloga, e Cris Souza, assessora de imprensa. E eu começo com o Dr. Greco, para ele falar o que é esse balão intragástrico que a gente tem ouvido tanto falar, doutor Eduardo. Olá, Ana, tudo bem? Tudo. Obrigado pelo convite. Espero poder orientar e levar para as pessoas o porquê do balão. É muito falado hoje em dia, um método realmente que não é um método novo exatamente, é um método que já vem aí em 99, mais ou menos, que apareceu essa alternativa, na verdade, para tratamento da obesidade. Houve um certo declínio com o passar do tempo, mas agora, de uns 5, 6 anos para cá, isso foi retomado, até por conta de todo o trabalho que isso foi feito, que você já posicionou muito bem, porque para emagrecer, o que as pessoas precisam entender, primeiro, só existe uma forma, não existe milagre. Todos os métodos... Infelizmente. Dieta, exatamente. O dia que a gente tiver a pílula do milagre... Tomou um remedinho, sabe? Vai ter uma fila no consultório... Imenso. Tô danado. Mas assim, o que acontece? A gente precisa primeiro passar a ideia que você falou muito bem na entrada, a reeducação alimentar. Isso é fundamental. Então é trabalhar dieta, exercício físico, condição psicológica. Você trabalhando isso, equipe multidisciplinar, o médico é aquela pessoa que vai ter o seu paciente, que vai ver as condições clínicas dele e indicar o melhor tratamento para isso. Mas a pedra fundamental disso é dieta, atividade física, acompanhamento psicológico. Você tem que pôr isso para o paciente. Hoje os pacientes buscam o milagre, buscam na cirurgia o milagre. E acham que nunca mais vão engordar, exatamente, né? Buscam na medicina o milagre. Então assim, não adianta remédio, não adianta querer buscar uma pílula, ou agora injeções. Se não tiver um acompanhamento, uma equipe multidisciplinar participando disso, não vai ter como. E o balão intragástrico nada mais é do que uma outra alternativa. Então é uma alternativa não cirúrgica. Então hoje não é uma cirurgia igual a cirurgia bariátrica, não é medicação, você não mexe com o metabolismo da pessoa, você não mexe com o cérebro da pessoa, você não mexe com as questões do fígado da pessoa, que nem as drogas. É algo simplesmente mecânico que a gente fala para os pacientes. Para quem ele é recomendado? Que tipo de qual o perfil? Isso, o balão ele veio historicamente, Ana, a gente trouxe o balão no momento de pegar pacientes super obesos, aqueles pacientes que tinham uma obesidade importante, e trabalhar para que esses pacientes perdessem peso. Então o balão servia num primeiro momento pré-cirúrgico. Então, preparar o paciente para perfeito, exatamente. A gente trabalha com uma série de cirurgiões bariátricos nesse conceito. Primeiro você perde peso, aí você parte para uma cirurgia. Então perde peso, inicia o tratamento nutricional, inicia o tratamento com psicóloga, e aí a partir daí você vai para uma cirurgia cirúrgica, vai para o procedimento cirúrgico dos mais diversos que existem. Nós começamos a entender, e isso eu participei desse processo há uns 6 anos atrás, que pacientes com sobrepeso, obesidade grau 1, em que exista um objetivo de emagrecer importante, que pode ser estético, pode ser porque está com um problema que vai ter que fazer uma cirurgia de coluna, de joelho. Ah, doutor, eu vou casar e eu não posso casar assim. São uma série de situações. Eu quero engravidar, eu brinco que eu sou padrinho de uma série de mães por aí. Porque a pessoa tem dificuldade para engravidar e a obesidade interfere muito nisso. Na ovulação, ovários policísticos. Então, você emagrece para a pessoa ter um objetivo. Esse é o paciente ideal para o balão. Aquele paciente que chega no consultório e fala, eu preciso emagrecer, não dá. Porque o doutor Eduardo não faz milagre, a Andréa não faz milagre, a nutricionista não vai fazer milagre. Ele tem que querer. Ele vai ter que se doar, se ajudar a entender que o tratamento dele é essa questão multidisciplinar. E para que vai servir o balão? O balão é o empurrão. Porque fazer dieta, ir na psicóloga e no final do mês perder 100 gramas é desestimulador. Com certeza. O paciente não quer mais saber. Ele fala, vou continuar do jeito que eu tô, eu vou comer mesmo, não adianta, eu me mato. E as pessoas não entendem que manter peso já é um ganho maravilhoso.
No mundo que a gente vive, nas questões sociais que nós temos, ninguém convida, Ana, vamos na árvore 35 do Parque de Ibirapuera fazer uma reunião? É jantar, são cerimônias, são eventos de hospitais, é tudo. Sedentarismo também, né? Hoje a gente não caminha Total, muito. sedentarismo. Você sempre fica preso em determinados lugares e acaba engordando até sem querer. Controle remoto. E se levou para a questão da atividade física também, que acho que é um ponto fundamental que a gente tem que falar hoje aqui, para a questão do Big Brother, sabe? Do tanquinho, do abdômen definido. E não é isso. Atividade física é acabar com o sedentarismo, é o que você acabou de falar, é tirar a pessoa do sedentarismo. Dar uma caminhada no sábado de manhã vai te levar para outros conceitos. Você vai querer uma fruta, você vai querer um suco. Acordar e de sentar no sofá da casa, não vai ter jeito, a tarde inteira. Então você precisa estimular as pessoas para que pratiquem o esporte, façam um tipo de atividade de condicionamento, algo que lhe dê prazer, de caminhar com os filhos, de fazer uma... Tem aquelas pessoas que adoram academia, eu não sou contra isso, pelo amor de Deus. Eu morro de inveja. Mas, a gente não pode estimular porque a grande maioria das pessoas não busca isso. Claro. E é muito massificando, não, eu vou me inscrever na academia, inscreve e não vai, né? Não gasta dinheiro à toa. Daqui a pouco a gente vai saber como é que funciona isso. Né, os prós, contras, o pré-operatório, o pós-operatório, na verdade não é uma cirurgia, o doutor Eduardo vai explicar bem isso. Agora, Andréa, a questão é o querer, né? A gente acredita mesmo, eu sou mulher, né? Vem aquela coisa de dieta da lua, do sol, da água, do gato, do dormir. A gente acaba acreditando e quando não tem o resultado, vai buscar outras alternativas. É claro que a gente vê na cirurgia bariátrica hoje o milagre. O doutor Eduardo disse que a gente não acredita em milagre, mas muita gente acredita ainda que a cirurgia bariátrica é o milagre do emagrecimento. Mas se preparar, né? Vamos falar um pouco do método mais simples, que é o balão intragástrico. Como se preparar e como a gente pode garantir que a gente vá continuar mantendo o peso após a introdução do balão e parar de pensar como gordo. Porque a pessoa, se ela está gorda, ela pensa como uma pessoa gorda. Né? Então, ela come muito, ela gosta, ela bebe. Esse processo deve ser extremamente difícil, porque muitas acabam voltando a engordar, mesmo depois de uma cirurgia ou de um balão intragástrico. Bom, tem várias coisas aí na sua questão, né? E a obesidade é uma doença muito complexa. Ela não é uma doença só da pessoa que come muito. Uma vez instalada a obesidade, ela não tem cura. O que eu quero dizer aqui, estragando um pouco as expectativas, né? O que eu quero dizer é que uma vez que você escolheu um tratamento para obesidade, seja ele um tratamento cirúrgico, um tratamento clínico, um tratamento mecânico, endoscópico como o balão. Qualquer tratamento que você escolher e que faça sentido para você naquele momento, que tenha recomendação médica, você tem que lembrar que o tratamento para obesidade é para sempre. Né? Então, uma vez que você tem a obesidade instalada, uma vez que você tem o sobrepeso, você tem essa tendência a engordar, né? Então, você põe o balão o doutor Eduardo vai explicar, ele fica um tempo no estômago, depois ele tem que ser retirado, ou mesmo a cirurgia, que é uma coisa mais definitiva, mas qualquer tratamento você vai ter que fazer um acompanhamento para sempre, né? O que significa um acompanhamento? Isso que o doutor Eduardo falou, reeducação alimentar, não tem como fugir dela, né? Alguma atividade física, ok, temos que fazer, colocar a parte psicológica em dia. Não são todos os casos que precisam, mas muitos casos precisam, né? Então, assim, isso é fundamental, entender que você não está imune à obesidade depois que você emagreceu. Então, voltando à sua pergunta, é cuidar muito das expectativas. Porque a gente pensa muito, né? Você tem vontade de comer. É terrível quando você tem vontade de comer uma coisa, você não pode comer. E é uma ou você tendência. não poder, você não deve, na verdade. Poder você pode, mas você vai engordar. É uma tendência do ser humano depositar uma expectativa milagrosa em alguma coisa muito diferente. Um balão não é uma coisa corriqueira que você coloca todos os dias. O balão é uma coisa que você se prepara para ele, tem um procedimento médico. Você põe uma expectativa, você vai ficar ali alguns meses com aquele balão, e eu brinco, pilotando aquele balão. Então, você vai ter que ter um manual de instruções e seguir direito. E depois que você tirar o balão, você tem um manual de instruções para o resto da vida. Que é o grande objetivo. Né? Que é o grande objetivo. Exatamente. O balão ele serve como um empurrão para que você possa conquistar a tão almejada reeducação alimentar e etc. Então, é isso. Cuidar muito no pré-procedimento ou no pré-operatório de
das expectativas, saber onde você está se metendo e não depositar nem no balão, nem em qualquer outro procedimento cirúrgico que seja, um grau de expectativa milagroso. Porque todo procedimento ele tem um certo teor traumático, não dá para dizer que não. E né? você, né? Até para arrancar um dente. Exato, é importantíssimo você traçar um objetivo com o seu paciente, independente do período, 1 mês, 2 meses, 6 meses. Você traçando o objetivo tem que ser alcançado, porque perder peso com o balão vai perder. Eu vou fazer a pessoa emagrecer, é garantido. Agora, a nossa preocupação, a nossa equipe é daqui 6 meses, daqui 3 meses, quando eu retirar o balão dessa paciente, ela ter se preparado, ela ter criado consciência de como se alimentar, de como se reeducar. Então a gente fica o tempo todo trabalhando com o paciente nesse sentido, de reeducação e de mudar o hábito. Nesse sentido que o doutor Eduardo está falando, é colocar metas factíveis. Exato. Não pensa que você vai virar um magro porque você colocou balão. Né? Não pensa que o objetivo de uma cirurgia é te transformar num manequim de passarela. Não é esse, absolutamente. Até porque se você for as com pessoas às vezes saudável, eu quero pesar 50 quilos. Só de estrutura óssea a pessoa tem. Você tem que ver que as pessoas têm uma estrutura, uma conformação. Tem que respeitar a individualidade. É interessante porque essa coisa do time, né, do tempo. A Cris colocou o balão, ficou 2 meses, emagreceu 15 quilos. E eu tenho certeza que nesse momento ela está preocupada. O que vai ser daqui para frente? Mas como é que foi optar pelo balão? A gente tem um problema, né, de engordar. O efeito sanfona nas mulheres com mais de 40 anos, é o efeito mais comum, né? A gente emagrece 5, engorda 6, emagrece 8, engorda 10. A gente tem esse problema. Como é que você descobriu o balão e por que você optou por ele? Com certeza o lance do milagre realmente não existe, porque eu tenho um exemplo, um testemunho vivo em casa, que é meu esposo, que já fez a bariátrica. E agora, depois de alguns anos, está engordando um pouco. E eu, no meu caso, eu estava num estágio que, como diz minha mãe, até a água estava me engordando. Estava difícil para perder. E aí eu já tinha ouvido falar do balão, porque minhas enteadas já haviam colocado. Isso em 99, quando surgiu o balão. E aí eu optei pelo balão devido a isso, por eu não tinha facilidade para perder. Mas Tava você com teve muita alguma dificuldade. dúvida? O que foi a principal? Qual foi a dúvida da Cris? Falou assim, será entre colocar e não colocar? Você ficou em algum momento titubeando sobre o balão? Não titubeei, porque eu sou decidida. Eu sou decidida. E como eu já não estava mais entrando em roupa nenhuma, então aí que eu não titubeei mesmo. E como é que foi o processo? O processo foi ótimo. Eu fui até o doutor Eduardo para poder passar pela primeira consulta, e aí já marcamos. E foi normal. No começo, cada pessoa, óbvio, deve reagir de uma forma. Claro. No meu caso, os 2 primeiros dias foram mais difíceis. Eu tinha impressão de refluxo, algo assim, tinha que comer, ficar sentada antes de deitar, mesmo estando com a dieta prescrita, tudo direitinho. Mas só que depois, a impressão que tinha é que eu não tinha balão. E foi rápido? Você notou a mudança muito rápida? Você se surpreendeu com o resultado? Foi rápido, foi rápido. Logo comecei a fazer as pazes com o espelho. Olhava e... Esse na verdade, é o que a gente conversou, Mulheres, o objetivo. é aquela né? coisa, doutor, mulheres, o que é uma exatamente. náusea, um refluxo para perder 15 quilos? Então, esse momento é importantíssimo, porque a paciente chega no consultório, é o que eu conversei, eu primeiro escutei tudo, a gente escuta, deixa o paciente falar, pôr para fora o que precisa para você ver que tem um objetivo. Ela tinha um objetivo muito formado. E recuperar a autoestima. Precisava recuperar a autoestima dela para ela chegar no objetivo dela. Isso. E o balão faz isso. Você já recusou algum caso? Já. Por quais fatores? A gente recusa por algumas situações psicológicas em que você vê que o paciente não tem o perfil adequado para isso. O paciente está colocando todo o objetivo dele em cima do balão e não nele próprio. Isso é a parte mais importante de você, no contato, no relacionamento médico-paciente, você sente isso. E você fala ao paciente. Ou mesmo os pacientes, eu tenho pacientes que querem perder 2 quilos. Imagina, gente. E querem pôr um balão. Eu falo, deixa eu explicar, eu não posso te frustrar, não estou aqui para enganar ninguém, eu não estou aqui para vender balão. Eu estou aqui para tratar as pessoas que precisam. Então, a gente tem que ter esse discernimento, porque senão, a grande preocupação que eu tenho hoje eu treino profissionais, a gente faz um trabalho legal, a Andrea trabalha com a gente, é montar e não perder o produto. O produto beneficia uma série de pacientes. Tem muita gente que se dá bem com isso. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a resposta negativa, você vai ter que ter vários positivos para encobrir aquela situação. Então, é conversar muito com o paciente, indicar e depois explicar para ele sobre tudo sobre o procedimento. Tudo que ele pode passar, o que ele não pode passar, o que vai acontecer e fazer algo tangível. Olha, você vai perder 50 quilos, esquece.
Você tem que mostrar para ele algo que realmente vai ser efetivo. Eu acho que passar pelo psicólogo no primeiro momento é essencial. Antes até de passar pelo gastro, eu não sei. Até para te preparar psicologicamente, para você buscar o tratamento tem o caminho adequado. das pedras, né? Todo procedimento bariátrico, ele tem um preparo. Então, claro que tem que passar pelo profissional médico, principalmente para você ver se você tem indicação para aquilo, né? Indicação clínica, por exemplo. Tem muita gente que procura o balão e não tem indicação para balão. Tem gente que tem indicação para cirurgia e não aceita uma cirurgia, por exemplo, e quer fazer o balão, mas ele tem que estar muito consciente das limitações daquele procedimento. Todos os procedimentos bariátricos, eles têm indicação correta, né? Se você indicar um procedimento para um paciente que não tem o perfil daquele procedimento, a chance de dar errado é muito grande. Então, isso depõe muito contra não só o procedimento, o paciente vai ficar com raiva, ele vai ficar frustrado e depois para consertar a bagunça, o trabalho é muito maior, né? Então, eu acho que uma boa avaliação médica, depois uma boa avaliação e um preparo psicológico, uma orientação nutricional é fundamental, porque todos os pacientes falam assim, eu sei tudo de dieta, eu já sei como é que come, eu sei o que eu posso, o que eu não posso. Eu sei o que pode, o que não pode. Põe o balão, é outra geladeira. E além disso, quando eles passam com a nutricionista, eles percebem que eles não sabem mesmo. É tudo muito diferente. Então, precisa desse preparo, precisa adequar as expectativas. E aí, se você tem o perfil e você está com o objetivo correto, né, para aquele procedimento, a chance de dar certo é legal. Eu vou para o intervalo rapidinho, no próximo bloco a gente vai saber como é feito o procedimento, o tempo de cada um, como é que a Cris agora tem a geladeira dela em casa, o que tem, o que não tem, né? Aquilo que ela pode comer, o que ela deve comer. A gente vai falar disso no próximo bloco. Não saia daí. Voltamos com Saúde e Vida. Hoje falando sobre o balão intragástrico. Eu deixei aqui algumas perguntas para o doutor Eduardo. Procedimento. É simples o procedimento. É simples mesmo, doutor Eduardo? É uma situação mais simples do que uma cirurgia bariátrica. Então, o balão intragástrico, a gente vai promover uma endoscopia, não tem corte, não é cirúrgico, sempre no ambiente seguro, que é o hospital, com uma equipe de anestesia apropriada, e você faz uma endoscopia, como uma endoscopia normal, e loca o balão dentro do estômago da pessoa. Quer dizer, o paciente não sente nada? Absolutamente Sentiu nada, Cris? Nada. Então, ótimo. Absolutamente nada. Coloco o balão e eu vou preencher esse balão com líquido, com soro, com azul de metileno, que é um marcador fisiológico, de 400 a 700 ml de volume. Então, você imagina uma água, alguma coisa de 700 ml dentro do estômago da pessoa. Como é que você estipula o tamanho? Isso, o tamanho vai muito do que a pessoa quer perder de peso, das características físicas, se é mais baixo, mais alto. Então ali a gente, com a nossa experiência, você acaba pondo a característica. Por exemplo, uma senhora de 75 anos que tem um problema de joelho e que precisa perder um pouquinho de peso para não operar, você põe menos volume dentro do balão. Você põe lá 400 e pouquinho. Volume? Não, depois que você define, não. Não, tá. O caso da Cris, tá lá, novinha, quer perder peso, vamos encher o balão dela. Porque o que muda isso? O balão mais cheio, você vai ter mais sintomas inicialmente. Certo. Tá? Então, qual que é a dificuldade? Eu brinco que são 72 horas que eles me odeiam. Depois que você te coloca amam, o balão, exatamente. A pessoa passa mal e são sintomas que você controla bem. É uma náusea, é um desconforto, as mulheres toleram isso porque exatamente tem um objetivo, os homens são mais difíceis, né, mais resistentes e sofrem um pouco mais, mas não tem posição para sentar, não tem posição para deitar, e dói, dá refluxo. Mas isso aí, o primeiro dia, parece que passou, atropelou um caminhão. No segundo dia, já não é tão feio assim. No terceiro dia, vida normal. Aí amo o doutor Eduardo, porque começa a perder peso muito rápido, porque o balão, é aquilo que eu falei, é mecânico. Ele está dentro do estômago, ele dá saciedade para a pessoa. Mas tem casos de rejeição, doutor Eduardo? Então, esses sintomas de 3 dias podem se proliferar. A pessoa pode ficar uma semana passando mal, semana por socorro, segura 15 dias, 20 dias, aí começa a ter alteração clínica dela. Pode ter uma infecção urinária. Então, assim, o balão é para ajudar. A pessoa não está doente. Claro. Ela tem uma doença, que é a obesidade, e o balão está lá para melhorar a autoestima dela, fazer ela perder peso muito rápido, porque em uma semana vai perder peso rápido demais, e um mês vai perder 10% do seu peso total. Então, a pessoa se estimula. Então, se tiver tendo algum tipo de rejeição, isso na consulta a gente já explica, a gente tira o balão antes. É muito raro. São pouquíssimos os casos que a pessoa não tolera, você consegue conduzir isso tranquilamente. E quanto tempo a pessoa pode ficar com o balão? Aí é variável. Os estudos mostram que o balão foi feito para ficar 6 meses. Por que 6 meses? Não é data de validade igual uma comida que estraga. Sim.
Porque o estômago nosso, ele tem o suco gástrico, e o suco gástrico é um ácido super leve, mas que ele vai corroer, porque o balão é uma prótese de silicone, igual uma prótese mamária. E dentro do estômago ele vai sendo corroendo e a chance de rompimento dele a partir do 6º mês aumenta. Já aconteceu Não significa. isso antes? Eu tenho mais de 600 pacientes com balão, nunca tive problema de rompimento. Então é um procedimento super seguro. Por quê? Vai ter que tomar uma medicação que protege o balão, protege o estômago e tem que fazer dieta direitinho. Existem os extremos. Se a pessoa for numa churrascaria com balão e se encher de comida ou se beber demais, vai ter complicações sérias. Claro. Não é que estoura o balão, estoura o estômago e vai ter problemas Mas pode graves. estourar o balão? O balão pode estourar por... É um balão, né? Então pode estourar por conta desse ácido. Entendi. E se ele estoura, o que acontece? Esse azul de metileno que está junto com o líquido, a urina da pessoa vai sair azul esverdeada. Então é um indicador para você. Ó, fiz xixi azul, doutor. Olha, algumas situações eu já tive casos, principalmente mulheres, fala que urinou azul esverdeado. Aí você vai interrogar, leva para o hospital, faz ultrassom, o balão está normal, olha, hidrata, urina que o doutor Eduardo quer ver. Eu vou lá olhar amarelinho. Às vezes é o vaso da empresa, que usa esses corantes de limpeza, entendeu? Então são situações... Se descarga meio verdinho, você vai achar que tá Exatamente, achou verde. que era. Então são situações que a gente lida no dia a dia, que você tem que ter o quê? Proximidade com o paciente. O paciente de balão é um paciente que você tem que estar à disposição 24 horas. Tem o celular, a Cris sabe, tem o celular, mensagem, porque você tem que Tadinha da sua conduzi-lo. esposa, doutor. Exatamente, é o tempo inteiro. E é o tempo idade? inteiro. Qualquer idade? Qualquer idade. A gente hoje tem os protocolos para adolescentes. Isso é uma coisa que ainda está em estudo, aí depois a Andrea pode passar melhor, que os adolescentes têm uma situação mais peculiar, eles buscam a comida, então você mexer com o adolescente ainda imaturo é difícil. Eu tenho uma filha que emagreceu 18 quilos sozinha. Sozinho, então, e eles perdem peso rápido. Então é difícil você pôr, mas já tem alguns casos que alguns adolescentes a gente está colocando balão. Mas a maioria é adulto jovem, nesse perfil que precisa perder aqueles 10, 15, 20 Ou as quilos. quarentonas que estão querendo voltar a ficar bonitinhas. É, adulto jovem, né? Exatamente o adulto jovem. Então, assim, que estão no perfil que assim, olha, eu já fui magro, mas agora o meu estilo de vida é difícil comer direito, é mais fácil chegar em casa e pedir alguma coisa. Então, assim, o balão vai lá para quê? Fazer perder peso rápido. Perdeu peso rápido, autoestima, a pessoa tá bem, aí ela encara a dieta. Aí ela topa, porque assim, Ou não, o objetivo... né? Aqueles acham que emagreceram, agora eu posso fazer o que eu Porque quiser. aquilo funcionou como um empurrão. Empurrão. A gente traça um objetivo em torno de 20% do peso Certo. total, em 6 meses. Qual foi o Primeiro- máximo de emagrecimento com balão? Não, a gente tem casos de pacientes que perdeu 30%, 40%. Nossa. De peso. Eu tenho pacientes que às vezes assim, é uma outra situação também que você até deixou uma pergunta, pode colocar o balão, tirou, pode pôr de Isso. novo. A pessoa não pode ser dependente do balão, precisamos tomar cuidado de não transformar claro. a pessoa, tira balão, põe balão. A gente coloca o balão, perdeu peso. Então, por exemplo, eu já tive pacientes com 160 quilos, coloquei um balão, perdeu 30 quilos, foi para 120, 130 quilos, ainda está acima do peso. Sim. Esperou um mês, espera, se adapta, vê o perfil, ele continua mantendo aquele peso, continua na atividade física, colocamos um segundo balão, cai peso de novo, entendeu? Chegou lá em 100, 100 e poucos quilos, está ótimo. Você consegue conciliar outros problemas, assim, não, ó, Mas vou te não pôr um usar balão. o balão assim, Não. a Cris 15 quilos, daqui a 6 meses engordou os 15. Vou pôr Não. o balão de novo para emagrecer 15 Isso. e Tá ficar brincando. dependendo Não disso. podemos trabalhar nesse sentido, tem que trabalhar no sentido de reeducar e mostrar para a pessoa que está lá para ajudar. Então é aquilo, ó, eu vou te fazer emagrecer e agora você tem que trabalhar, porque é pro resto da vida, lutar contra a balança, não vai ter jeito. Vai pôr balão, vai tirar balão, se não se adequar, vai continuar. Então, coloca o balão, faz endoscopia. Passou 6 meses, querendo no caso da Cris, 2 meses e pouco, estou super bem, estou magra, já começou a não tolerar, já não estou me sentindo tão bem. Cris, você chegou no seu objetivo, você se reeducou, você está se sentindo bem? Tô. Tá legal, vamos tirar o balão. Então, o tempo é muito médico e a relação com o paciente. Claro. E como é que é a geladeira hoje? O que mudou no seu hábito alimentar? O acompanhamento nutricional, ele é contínuo ou você tem a sua dieta específica e tem que mantê-la durante um tempo? Estou com uma dieta bem mais saudável. É. Na realidade, oficialmente ainda não estou passando com a nutricionista, mas estou com uma dieta por conta própria, seguindo a anterior, Que não você tão cortou? pesada. Doce dei uma diminuída, não vou mentir que tirei, isentei, Claro. porque é problemático o doce na minha vida, mas dei uma diminuída boa. Mas é o doce mesmo, porque eu nunca fui, como eu fui na consulta com o doutor, a primeira coisa que eu falei para ele, eu nunca fui comer lona. De quantidade, não. O meu problema é comer errado. Beliscar, né? Principalmente nesse caso de fazer assessoria, aí você vai para uma redação, vai para uma TV, você para no camarim, come não sei o quê, comer errado.
Mas quantidade Isso não. é fundamental. Você Nunca vê que fui com interessante, melona. A Cris tem um perfil bem típico de paciente de balão, porque ela emagreceu, ela resgatou a autoestima e ela mesma está cuidando disso, da alimentação, ou seja, não quero perder aquilo É que eu conquistei, conscientização, né? Isso é muito importante. Agora, eu acho que é importante a gente falar também que o balão tem duas indicações nobres, vamos dizer assim, duas indicações principais. Uma é esse paciente que o Dr. Eduardo falou no início, que é aquele super obeso, muito obeso, você não pode colocar ele numa mesa de cirurgia, embora ele tenha indicação para cirurgia, porque é muito arriscado. E às vezes não é nem só uma cirurgia bariátrica, às vezes é uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia ortopédica, alguma cirurgia que ele precisa emagrecer para ter uma condição cirúrgica melhor. Então você coloca um balão, ele emagrece e vai mais seguro para a cirurgia. E a outra é a estética, vamos chamar assim, no caso da Cris, não seria tão estético. A obesidade não fazia tão mal até porque a a gente ela, não pode julgar, a gente não pode julgar o grau de sofrimento, né, de um super obeso ou de alguém que sempre foi magrinho e engordou 15 quilos. É um grau de sofrimento muito grande e ela precisava desse empurrão para voltar para o peso dela. Então, ela tinha um sofrimento que a levou a buscar esse procedimento, né? Você vê que ela falou, quando eu não coube mais nas roupas, eu fui buscar o balão, né? Então, eu digo que o paciente sempre busca esse tipo de ajuda ou uma cirurgia quando a dor de ser obeso, ela está maior do que a dor de passar por uma cirurgia ou por uma endoscopia ou por um procedimento assim. E a questão psicológica do homem e da mulher, ela é diferente, doutora André? Quer dizer, a gente sabe que o homem não aguenta nada, né, doutora? Tanto que a mulher que fica grávida, a mulher que fica menstruada, a mulher que tem que fazer depilação, quer dizer, apesar que alguns homens já fazem depilação, mas é diferente o preparar o homem para esse tipo de tratamento e a mulher? É mais fácil preparar a mulher? Eu diria que geralmente a história da obesidade conta mais do que o sexo, se é homem ou se é mulher. Alguém que foi obeso desde a infância, por exemplo, ele criou uma identidade naquele corpo, mesmo que ele não gostasse daquele corpo, que se incomodasse, sofresse bullying, todo o kit completo do obeso, ele tem uma identidade ali. Então, quando ele emagrece muitos quilos, acontece uma bagunça, assim, uma crise de identidade que é positiva, mas que precisa ser trabalhada, né? Ele vai para um corpo que ele não conhece. Claro. Alguém como a Cris, que foi magra e precisou emagrecer 15 quilos aí, e fez um procedimento, ela voltou para um corpo conhecido. Ela, psicologicamente, ela se reconhece mais assim, magra, do que com os quilos a mais. Então, isso é uma coisa que conta muito no pós-emagrecimento. Agora, tem uma questão de que o homem, ele, generalizando, ele sofre um pouco menos com a obesidade, né? A mulher tem um grau de sofrimento com o corpo, até porque nós vivemos numa sociedade que cobra muito isso, culturalmente, então a mulher sofre mais. E o homem naturalmente come mais, bebe, né? Tem E eu digo mais, também. o homem, ele procura um procedimento assim para emagrecer quando ele já desenvolveu alguma comorbidade, alguma doença, ele começou a ficar diabético, ele está hipertenso, infartou. Assim, quando ele toma um susto, aí ele fala, nossa, aquela minha barriguinha não é tão inocente assim, eu preciso me cuidar. Então o homem ou ele sofreu uma lesão, foi jogar futebol, machucou o joelho. O homem, geralmente, ele busca um procedimento assim quando ele tomou algum susto, né? A mulher, ela tem um grau de sofrimento pela obesidade em si. Então, são processos diferentes, mas pode acontecer nos dois. Nesses casos que a Andréa colocou, exatamente, diabetes, pressão alta, ajuda o balão? Muito. Porque esses pacientes, geralmente, é isso. É um paciente que nunca teve e, de repente, acorda e vai lá e está hipertenso. Começa a tomar um remedinho. Ou está num grau que ainda não é diabético, mas já tem que tomar uma medicação. Você emagrecendo, o problema dele é a obesidade, você tira todos os remédios dele. Uma série de pacientes nossos, eles param de tomar medicação. E essa é uma busca que tem muito vinculada realmente à questão masculina. E a bebida, doutor? Quer dizer, o homem bebe, apesar que a mulher está bebendo muito. Isso também, é fundamental. Para qualquer tratamento, e o balão entra também para cirurgia bariátrica, a questão do alcoolismo é uma contraindicação total. Total. Não pode beber de jeito nenhum ou tem que ser regrado? Não pode beber por duas situações. Primeiro, que o balão está dentro do estômago, é para não deixar a pessoa comer, para deixar a pessoa comer pouquinho. Primeiro, o álcool é super calórico. E muita então gente vai não contra. Compensa, não? Então, o álcool já vai contra o princípio de você querer emagrecer. Sim. Segundo, fermentado, cerveja, vinho, ele não vai tolerar. Aquilo vai fazer ele passar mal demais. Mas os destilados, eles conseguem tomar. Uísque, vodka. E aí vem dois problemas associados. A pessoa está emagrecendo, está num processo em que quem é responsável por emagrecimento é uma questão fisiológica, né? É o fígado. E o álcool vai para onde? Vai para o fígado. Então você vai ter o seu fígado trabalhando para te emagrecer e você ou agredindo, porque o álcool agride a célula hepática.
você agredindo o seu fígado. Então, os efeitos do álcool vão ser muito exacerbados, você pode ter problemas seríssimos, você pode ter lesão hepática seríssima, você pode ter... Então, o paciente que tem um perfil de alcoolismo não pode colocar balão. Mas a tem que pessoa ter um que põe tratamento balão muito pode importante. beber, que seja uma coisa social? Ela pode beber, ela gradativa? pode beber. No início, primeiro Não. mês, é um sofrimento que a gente brinca, a gente é radical com os pacientes. É uma dieta super restrita, água, chá, gelatina, depois dieta líquida, pastozinho, cremosinho, aí dieta geral. Os outros 5 meses você vai controlando. Certo. A partir do terceiro, 4 meses, doutora, eu estou acostumado com a minha esposa, eu vou tomar uma taça de vinho numa refeição, tudo bem. Porque o grande perigo é o álcool junto com o jejum e a falta de alimentação. Né? Uma coisa é você estar se alimentando normalmente e tomar o álcool e utilizar do álcool. Então, durante esse período, a gente evita ao máximo e os pacientes aguentam bem. Porque é aquilo, quando você traça o objetivo, você faz esse relacionamento médico-paciente, estou te pedindo 6 meses, 4 meses, Cris, 2 meses. Você vai se doar? Você quer o resultado? E aí eles começam a ver o resultado. Eles param. Até as coisas que gostam, a gente pode ver com a Cris, eu gostava disso, eles param de gostar. Ela falou que ficou enjoada por causa de alguma coisa, que ela não consegue. Pizza? Você comia pizza e agora você não consegue ver pizza. Minha vilã era pizza e agora eu tô... Porque eles mentalizam, focalizam, você o emocional, trabalha tanto com talvez, a aquilo, a cabeça. psicóloga, a nutricionista, a gente trabalha e a pessoa não quer mais. Então, isso é importantíssimo nesse sentido. Agora, doutor, quem faz esse tipo de procedimento tem que tomar algum remédio ao longo Vai do tomar tempo? só o protetor gástrico, Que é um qualquer omeprazol. um omeprazol da vida, desses, o inibidor, né, desses da vida, qualquer um deles, exatamente para diminuir a acidez, para proteger o balão e proteger a mucosa. O resto são medicações sintomáticas. Estou com dor, estou com isso. E nem tudo é balão, né? É engraçado, porque a gente cuida dos pacientes, às vezes está com uma sinusite e acha que a culpa é do balão. Tem que a gente fala para a pessoa... Alguma coisa você achando que ela culpou o balão por algum Então, problema? tudo isso é importante, porque o balão, uma coisa que é fundamental, ele é algo temporário, é para reeducar, faz uma endoscopia, coloca, faz outra endoscopia no hospital bonitinho, tira, tranquilo, vai embora para casa no mesmo dia. Não muda em nada a vida das pessoas. Muda só um hábito, eu falo para os meus pacientes, comer. Você pode namorar com o marido, pode viajar, pode passear, pode ir lutar boxe, pode fazer tudo, tudo. Você só não vai poder comer. Está disposta a isso? É isso, doutor, eu não posso comer. E aí a gente mostra para os pacientes que tem que aprender a comer, tem que ter cabeça de magro, que você já falou no começo. O que Aliás, é cabeça é de isso magro? que se coloca o balão, né? O que é cabeça de Pra magro, mudar André? o modo de pensar Para também, conseguir né? ter uma restrição gástrica que te ensine que você pode Exatamente. viver com menos comida. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Eu quero saber também o percentual de sucesso. Será que 100% do procedimento ou dos procedimentos dão certo? A gente vai saber sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Voltamos com Saúde e Vida, hoje falando sobre o balão intragástrico. Para variar, deixei algumas perguntas. O sucesso do procedimento, doutor Eduardo. 100% de sucesso ou a gente pode dizer que isso ainda não 100% a gente conseguiu não isso? consegue, não consegue. O que a gente faz é estipular uma perda de peso com os pacientes e buscar, depois do resultado, 1 ano de acompanhamento. Então, assim, é em torno de 20% da perda de peso total. Então, a pessoa tem 100 quilos, a gente estima em torno de 20 quilos de perda nesses 6 meses. Entendi. E depois a gente, no nosso acompanhamento, o nosso grupo, acompanhamento de 1 ano, 90% dos pacientes mantêm o peso. Olha que maravilha, quase 100%, 10% não é Porque nada. em que sentido? É de criar consciência e de ter esse relacionamento sempre próximo. Então, o que eu oriento na consulta final, tá tudo feliz, perdi meus 15 quilos, só que assim, olha, é para sempre. Ganhou 2, 3 quilos, volta com o doutor Eduardo, vamos ver uma outra alternativa, conversa com a nutricionista. Não pode deixar esperar 10, 15 quilos. Eu até passo com o André, porque assim, a imagem corporal de estar mais gordo, estar mais magra, não é de imediato. Acho que o André pode falar melhor do que eu disso. E ela Então, nem tem demora, a ver com os né? quilos na Não balança tem a ver. necessariamente, né? Exatamente. A imagem Isso é uma corporal situação... vem muito antes de emagrecer ou de engordar. Às vezes a pessoa até tá bem, né? Que nem a questão da anorexia, né? A pessoa tá Acha que magra e bem, tá não tá se gorda. enxergando. Tem uma Exatamente. distorção de imagem corporal importante e isso ocorre na obesidade muitas vezes, ocorre no emagrecimento também. Porque Então isso tem que ser A acompanhado. pessoa vai ganhando peso aos poucos, mas disfarça, muda a roupa, compra um pouquinho. De repente ela se enxerga mais gorda, 20 Sim. quilos. Aí a busca é isso, é O balão, sin- é tudo. É assim. O sinal da crise foi a roupa, né? Foi a Exatamente. O roupa. se sentir mal e não conseguir usar Só o que você tinha sempre uma usou. calça que cabia, só que eu me recusava a comprar.
Isso é bom. Eu me recusava. Psicológica, né? É uma limitação, né? Ela se impôs uma limitação. Agora, também tem o contrário. Tem muita gente que emagrece e não se vê mais magro. Isso, e aí demora. começa a sentir assim, quer saber, esse negócio não valeu de nada, então eu vou comer só mais um pouquinho, eu vou comer que me dá mais prazer, já que não está funcionando. E aí a gente não consegue ter um tratamento efetivo. Então precisa do acompanhamento psicológico, principalmente nesses casos. Esses casos podem desencadear problemas mais graves? Podem. O balão, por exemplo, quando mal administrado, ou o que é mal administrado? Um paciente mal preparado, Sim. ou que nem foi preparado, né? Ele pode desenvolver uma bulimia, ficar vomitando, ter comportamentos purgativos, ou se ele já tinha uma bulimia prévia que não foi identificada no pré-operatório, né? Ou no pré-balão. Então, esse é o papel da avaliação psicológica. Se ele tem um transtorno psiquiátrico não tratado, né? Por exemplo, esse paciente está deprimido e você não identificou, e não tratou, e não mandou para o psiquiatra, ele pode, com a restrição alimentar, ficar mais deprimido. Então, é complexa a avaliação psicológica pré-balão também. A gente falou das roupas, mas o emocional, balançou se o emocional estar mais gorda? Como é que era isso? Balançou bastante, porque, como ela tinha dito antes, não me lembro precisamente o quê, mas do lance do histórico, da pessoa se identificar. Eu, particularmente, venho de um histórico de magreza. Desde a adolescência, Sim. eu punha 2 calças para ir para o colégio, já tomei todos os tipos de remédio que falar para engordar. Então, a vida toda, coisa, né? O meu histórico é de magreza. Mesmo depois de ter tido minha 3ª filha, eu pesava 58 quilos. Então, uma pessoa magra, eu tenho uma estatura mediana. Então, eu venho de um histórico de magreza. De repente, eu me vejo com 86 quilos. Aí que você Por não que se você acha que reconhece. você Era engordou nesse surreal. tanto todo? Por que você acha que você engordou? No meu caso, eu acho que juntou o psicológico e também, o principal, o psicológico, por eu estar na pré-menopausa, que eu já venho há 2 anos. Isso Ela interfere, colocou e um a fator questão que também mexeu era que é muito. importante, as pessoas acham que comem certo, que foi o que a gente estava falando de ser magro. As pessoas precisam comer a cada 3 horas. O seu organismo precisa difícil, disso. Ficar né? em jejum engorda. Ficar em jejum, o seu Quer organismo dizer, quando não você está fala assim, entendendo. fechei a boca, não Você adianta. está engordando porque o seu organismo armazena gordura para te salvar de um momento de perigo. Por que não está entrando aqui? O magro, ele come todo o tempo. E comer a cada 3 horas, eu brinco com os pacientes. Não é para você tomar um café da manhã, igual de novela da Globo, que serve, passa o jornal. Mas isso aqui é a principal refeição. Mas você tem que tomar um café que assim, café com leite, uma torrada e um queijo, tá ótimo. Ou um suco, né? Às 10 da manhã, eu tomo aqui o gordo, a Comer cabeça. uma fruta. Às 10 da manhã ele quer ir numa padaria comer uma americana com um milkshake, entendeu? Não são 6 refeições Não por são dia, 6 são refeições. lanchinhos entre as refeições principais. Então, a partir né? do momento que você muda esse perfil, então é isso. As pessoas estão ganhando peso, mas não comem muito mesmo. Mas, Agora, mas é comer errado. Com certeza, esse comer é o errado. problema. A gente precisa ter essa questão de reeducação alimentar. Muita gente deve estar perguntando, doutora, quanto custa isso? É um procedimento Isso aí. caro? Quem pode ter acesso a isso? A gente pode esperar esse movimento que teve como a cirurgia bariátrica, que era caríssima no começo, Sim, e de repente sim. as pessoas foram conseguindo acesso. Hoje o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, faz esse tipo de Isso. cirurgia. São 2 situações. Hoje eu sou professor de uma faculdade, da Faculdade de Medicina do ABC, e lá são estipulados alguns protocolos, até em questão de estudo. Sim. Então hoje a gente tem protocolo de obesidade infantil, em adolescente, em superobesos, em tempo de permanência do balão 9 meses, 12 meses, algumas patologias. Então já existem protocolos em que em alguns serviços, o SUS, isso é feito. Então são oficinas de treinamento, protocolos de estudo em que a pessoa consegue ter acesso se tiver no perfil. Então pacientes obesos dessa instituição, elas passam por avaliações e são encaminhadas ao serviço de endoscopia que coloca no protocolo, ela já consegue ter acesso sem nenhum tipo de custo. Isso é bom. Tem É o o tratamento primeiro passo. psicológico, já é um passo inicial. A gente começou, na verdade, isso há 2 anos e isso está tomando corpo em outros hospitais públicos e até questões de saúde é levado para o Estado. O Estado de São Paulo hoje enxerga isso como uma questão de saúde pública, então ele investe. Então o hospital que eu trabalho é o hospital estadual e esse hospital já fornece esse tratamento porque o governo entendeu que está prevenindo diabetes, está prevenindo uma série de patologias. A cultura da prevenção, né? A gente Exatamente. precisa investir nisso. Mas o Isso custo já existe. normal? E o normal, assim, vai depender muito do que o paciente vai ter. Porque o balão hoje é um procedimento totalmente particular. Sim. Não existe. Não está no rol, que é considerado um tratamento estético. Sim. Pode ter diabetes, pode ter obesidade mórbida, ele vai entrar como um tratamento estético. Então tem a questão do hospital, aí é muito variável. Sim. O hospital que a pessoa trabalha.
Os pacotes hospitalares variam de R$1.000 a R$8.000, por exemplo. Depende do hospital, claro. E o tratamento de balão, se você considerar a equipe multi, que é toda envolvida, psicóloga, nutricionista, os materiais, porque além do balão você vai ter que ter... O balão é caro, propriamente, o material, quer dizer, o balão... O balão hoje, em torno de R$3.500 a R$4.000. Mais pinças que a gente precisa utilizar na retirada desse balão. Então, um tratamento hoje, um total, a paciente vai estar gastando, se você for hospital todo, em torno de R$15.000, mais ou menos. R$1.000 por quilo você gastou, Cris. Também não importa isso, né? Mas esse custo, ele pode diminuir se a demanda aumentar? Então, isso é uma questão que, assim, depende muito de quanto que ela vai precisar da que nem psicóloga. prótese de silicone, né? A gente pagava uma prótese uma fortuna. Já foi mais caro. Isso já foi mais caro. Isso é hoje e a tendência é que hoje você trabalha em algo em torno de R$10.000, por exemplo, já se consegue trabalhar com isso. Existem hoje novos produtos e concorrentes que antes não existiam no mercado, que estão aparecendo. Então era só uma empresa estrangeira, hoje já existem empresas nacionais produzindo outros produtos. Entendi. Então começa a ter a concorrência e provavelmente, igual foi uma coisa que aconteceu com a cirurgia bariátrica. Em breve vai ser do rol de convênio. Vai estar lá. Então o paciente já paga o seu convênio para poder utilizar o hospital, pelo menos. Olha, não serve para o produto, mas serve para o hospital. Então é uma tendência que isso pode acontecer. Mas hoje são essas duas alternativas. Ou são protocolos específicos de patologias, que o governo do estado já fornece, ou através de particular mesmo. Agora, doutor, que cuidados tomar ao buscar o profissional? Pode ser gente que fala assim, olha, tem o doutor Eduardo, mas tem outro profissional. Quais são os sinais de que é um bom profissional, que é o profissional que vai te atender adequadamente? Eu te falo porque no primeiro momento, quando eu vim para o balão, eu vinha dessa escola com outros cirurgiões, tratando de pacientes super obesos, e depois comecei a trabalhar com essas pacientes que eram próximas. Madrinha do meu filho, na verdade, foi a minha paciente número 1, que queria pôr de qualquer jeito. Eu falava, você não precisa, eu pus, e aí dela, todos os outros pacientes. E o que eu pus na minha cabeça é que assim, tem que ter nutricionista, tem que ser psicóloga, tem que ter uma equipe multi, tem que ter consultório. E aí o quê? Nós começamos a treinar. Tem paciente para todo mundo. Os médicos não precisam brigar por paciente. Tem paciente para todo profissional. Então acho que a pessoa precisa buscar aonde esse profissional é formado, com quem que ele treinou, ele põe balão há quanto tempo, conversa com alguns outros pacientes. A recomendação, né? Sempre é recomendação, olha, eu pus com ele, é legal, olha, e o outro? Pergunta, porque assim, a gente treina uma série hoje de profissionais para fazer isso, entendeu? Para poder não simplesmente indicar, colocar um balão, virar as costas, e infelizmente tem. Claro. Medicina é um mercado igual a qualquer outro. Plástica, né? Por ser referência, eu posso falar que eu recebo uma série de complicações, uma série de problemas de outros profissionais em que a gente precisa resolver. Entendeu? Então, assim, é a busca realmente. Às vezes, que tipo de complicações, doutor Eduardo? Por exemplo, o paciente às vezes não sabe que está com o balão direito, ninguém explicou, não tem orientação nutricional, e o paciente não vê mais o médico. Entendeu? Uma série de problemas. Tem que tirar o balão, não acha o médico, não posso tirar, e aí vem pra gente. Balão estoura e o médico não se posiciona. Então, assim, você pegou paciente que estava com balão há muito tempo? Que já pegamos pacientes com uma série de situações. Nossa! Peguei um paciente com balão, estava com balão há 13 meses. E o que ele disse? Aí existe uma questão... Ele largou o tratamento, o médico também não fez uma busca ativa desse existe uma paciente. Questão ética que é muito importante. Se o paciente não te procurar, você vai atrás. Porque o que acontece? Nesse caso, exatamente. O paciente eu, fugiu. no meu consultório, a minha equipe, elas mandam carta, porque o paciente pode desaparecer e falar que a culpa foi minha. Então, assim, manda e-mail, manda R, tenta localizar o paciente. Eu nunca tive problema em relação a isso. Mas também tem aquela situação que o paciente vem e fala, mas às vezes você não está escutando o outro lado. Então, a conduta ética é assim, você vai me eleger como seu médico, daqui para trás, os seus problemas você precisa resolver com o seu médico e procurar se defender. Hoje você vai me eleger como seu médico, eu vou cuidar de você, eu vou tirar seu balão, nós vamos ver o que aconteceu. Porque senão você entra também no embate que o paciente é uma pessoa difícil. Que acompanhamento que o senhor vai dar para a Cris a partir de agora? Ela tirou o balão, emagreceu o que ela queria, já vai ser encaminhada a nutricionista, mas qual o papel do... Total, eu já falei para ela. Os meus pacientes, é isso mesmo, eu estou de olho em você. Os meus pacientes são eternos, é o que você falou, cuidar da sua esposa, né? Porque assim, é celular, é consultório. Eu não tenho, você vem aqui comigo uma vez por mês, vem quantas vezes você quiser. E ela, o importante é isso, eu estou me sentindo bem, ela tem uma equipe à disposição. Temos que acompanhar nesse sentido. Cris, ganhou um pouquinho de peso, estou ansiosa, estou com um trabalho novo, preciso de uma ajuda, aí é a hora de procurar o profissional. Eu não deixar chegar. O que eu sempre peço para os meus pacientes,
Não deixem ganhar 20 quilos e vir aqui para pôr outro balão. Eu prefiro que você mantenha o seu peso e vai divulgar de outra forma. Mas outras pessoas vão utilizar. Esse deve ser um erro muito comum, né? Muito. Eu quero dizer que, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, mas eu vou dar um minutinho para cada uma das minhas convidadas e do meu convidado para as considerações finais. Eu acho que ficou um pouco esclarecido, né? Mas sempre importante, como eu sempre abro o programa dizendo, procure um especialista para qualquer tipo de procedimento, né? Não vá, porque a Cris fez. Não, busque um especialista, tente saber se é o método adequado, né? A pessoa às vezes recomenda para o amigo, mas vá ao médico, né? Busque as informações necessárias, principalmente. Seu recado final, valeu? Super valeu, super indico, doutor Eduardo. E uma coisa que eu não havia dito antes, o passar também como psicóloga, realmente. Porque, como diz uma amiga minha, tem coisas que a gente não diz nem pra gente mesmo. Então, é muito importante para depois, principalmente quando a gente tira o balão, a gente continuar. E a gente que é independente demais, acho que psicólogo não serve pra nada, né? Até você não brinca com a André, eu tenho uma amiga que eu cometi por anos esse erro. E essa ignorância, de achar. É importante pra caramba. E você vai estar com acompanhamento psicológico também. Também, agora é tudo. Toda a equipe. Quero ficar de modelo do doutor Eduardo. Vai ser a garota propaganda. Doutora André, bom estímulo, não é? Seu recado final também. Eu quero dizer que a obesidade é uma doença muito complexa, ela é multifatorial, ela precisa de uma série de profissionais cuidando, né? E se puder prevenir, melhor, é o melhor caminho, porque é uma doença muito sofrida do ponto de vista clínico e também psicológico. Mas busque ajuda, né? A obesidade, ela traz uma série de outras doenças, então é importante não deixar ela se instalar, não deixar as outras doenças se instalarem. Busque ajuda com profissionais qualificados, isso faz toda a diferença, especialistas no assunto e principalmente quebre o seu autopreconceito, porque os pacientes chegam na nossa frente e falam assim, eu sou sem vergonha mesmo, eu como mesmo, né? Então, não, calma, você tem uma doença, vamos tratar dela e não tenha um autopreconceito, porque isso dificulta a ajuda profissional também. E é bom não esperar um susto maior, não, né? Pois é, que né? nem diz, e o sofrimento maior um infarto, também, né? uma pressão alta, uma diabetes alta, isso provoca óbitos. A gente sabe que a obesidade tem matado muita gente, Muita gente, é verdade. Eu quero agradecer principalmente ao doutor Eduardo pelos esclarecimentos. Eu acho que todas as mulheres que estão gordinhas, que nem eu, vão procurar aí colocar esse balão. Mas seu recado final. Eu que te agradeço, né? Agradeço o espaço. Eu acho que é importantíssimo a gente passar. Parabenizo a Cris pelo tratamento. Acho que tem uma série de profissionais em que trabalham com a gente, que estão fazendo a coisa no caminho certo. Parabenizo a André pelo trabalho dela. E acho que o recado passar é esse. A obesidade é algo importante, comum hoje, muito. A gente precisa tratar dela e precisa tratar de forma multidisciplinar. Ter uma equipe, poder aproveitar o máximo dessa equipe, a nutricionista, a sua psicóloga. E a questão do balão é algo que vai te ajudar. É algo que vai te empurrar a fazer você perder peso, mas se não seguir as regras, não adianta. Claro. Isso é importantíssimo, Ana. A questão da autoestima, né? Eu quero agradecer de novo a Cris, doutor Eduardo, doutora Andréia, parabenizando aqui ao lançamento do livro da doutora Andréia sobre cirurgia bariátrica. Ganhei o meu, vou ler, né? Uma espécie de esclarecimento, e ela disse que é muito gostosa a leitura. Depois eu falo para vocês se foi mesmo. Quero mais uma vez agradecer os meus convidados, agradecer a você. O Saúde e Vida vai ficando por aqui. Nós temos um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até mais.